Título: Conferência 10: Simbolismo nos sonhos. Senhoras e senhores, verificamos que a deformação que ocorre nos sonhos interfere em nossa possibilidade de correspondê-los, resulta de uma atividade sensora dirigida contra inaceitáveis impulsos plenos de desejo, inconscientes. Não temos afirmado naturalmente ser a censura o único fator responsável pela deformação nos sonhos, e de fato, ao estudá-los mais detidamente, podemos descobrir que outros fatores desempenham sua parte na consecução desse resultado. Isso importa em dizermos que, mesmo estando fora de ação, a censura onírica, ainda assim não estaríamos em condições de entender os sonhos. O sonho manifesto ainda não seria idêntico aos pensamentos oníricos latentes. Descobrimos esse outro fator que evita que os sonhos sejam nítidos. Essa nova contribuição à deformação onírica, ao constatarmos uma lacuna em nossa técnica. Já fiz ver os senhores que, às vezes, realmente acontece não ocorrer à pessoa em análise nenhuma ideia em resposta a determinados elementos de seus sonhos. É verdade que isso não acontece tão seguidamente como a pessoa afirma. Em muitíssimos casos, com persistência, brota-lhe uma ideia, não o bastante, restam casos nos quais deixa de surgir uma associação, ou, se essa é obtida, não nos dá o que dela esperávamos. Acontecendo durante um tratamento analítico, isso tem um significado especial, que não nos interessa aqui. Contudo, também acontece na interpretação de sonhos de pessoas normais e em nossos próprios sonhos. Se nos convencemos de que, em tais casos, não há pressão que possa nos ser de utilidade, terminamos por descobrir que esse evento indesejado ocorre regularmente em conexão com determinados elementos oníricos, e começamos a reconhecer que um novo princípio geral está em vigor ali onde começávamos a pensar que apenas se nos antepunha uma excepcional falha de técnica. Assim sendo, somos tentados a interpretar esses elementos oníricos mudos em si mesmos, a nos pôr a traduzi-los com nossos próprios recursos. Somos então compelidos a reconhecer que, sempre que nos aventurarmos a efetuar uma substituição dessa espécie, encontramos um sentido adequado para o sonho, ao passo que este permanece carente de sentido, e a cadeia de pensamentos se mantém interrompida enquanto nos abstivermos de intervir dessa maneira. A acumulação de muitos casos semelhantes proporciona, por fim, a necessária certeza aquilo que começou como tímida experiência. Estou expondo tudo isso de modo bastante esquemático, tal porém afinal se permite por motivos
didáticos e nada foi adulterado, mas apenas simplificado. Conseguimos assim traduções uniformes para numerosos elementos oníricos, assim como os livros de sonhos populares dão traduções para tudo o que aparece nos sonhos. Os senhores naturalmente não se terão esquecido de que, quando usamos técnica associativa, nunca se torna claro porque ocorrem determinadas substituições constantes de alguns elementos oníricos. Os senhores prontamente farão a objeção de que esse método de interpretação lhes parece muito mais inseguro e passível de ataque do que o anterior, baseado na associação livre. Porém, existe algo mais, pois quando com a experiência tivermos coligido número suficiente de tais versões constantes, chega a hora em que percebemos que deveríamos ser capazes de lidar com essa parte da interpretação de sonhos por meio de nossos próprios conhecimentos e que elas poderiam realmente ser compreendidas sem as associações do sonhador. O modo como devemos conhecer necessariamente seu significado se tornará claro na segunda metade desta nossa exposição. Uma relação constante desse tipo entre um elemento onírico e sua versão, nós a descrevemos como relação simbólica, e ao elemento onírico propriamente dito como um símbolo do pensamento onírico inconsciente. Os senhores estão lembrando de que, anteriormente, quando investigávamos as relações entre elementos oníricos e a coisa original situada por trás dele, diferenciei 3 relações desse tipo: a da parte com o todo, a da alusão e a da representação plástica. Na ocasião, eu os adverti de que havia uma 4ª relação, porém não citei seu nome. Essa 4ª relação é a relação simbólica que estou apresentando agora. Ela enseja oportunidade para algumas discussões interessantes e eu passarei a estas antes de lhes demonstrar os resultados detalhados de nossas observações sobre o simbolismo. O simbolismo é talvez o mais notável capítulo da teoria dos sonhos. Em primeiro lugar, como símbolos são versões constantes, realizam até certo ponto o ideal da antiga, tanto como da popular interpretação dos sonhos, do qual, com nossa técnica, nos afastamos muito. Permitem-nos, em certas circunstâncias, interpretar um sonho sem fazer perguntas ao sonhador, que, de qualquer modo, realmente nada teria a nos dizer acerca do símbolo. Se estivermos familiarizados com os símbolos oníricos comuns e, ademais disso, com a personalidade do sonhador, as circunstâncias em que ele vive e as impressões que precederam a ocorrência do sonho, frequentemente estaremos em situação de interpretar um sonho com segurança, de traduzi-lo à vista, por assim dizer. Um virtuosismo dessa espécie lisonjeia a quem interpreta o sonho
e impressiona aquele que teve o sonho. Forma um agradável contraste com a laboriosa tarefa de interrogar o sonhador. Contudo, não se deixem perder-se com isso. Não é de nosso feitio executar atos de virtuosismo. A interpretação baseada no conhecimento dos símbolos não é uma técnica que possa substituir a técnica associativa, nem competir com esta. A técnica dos símbolos suplementa a técnica associativa e produz resultados que apenas possuem utilidade quando subordinada a esta. E no que concerne ao conhecimento que se tenha da situação psíquica da pessoa que nos relata seu sonho, devem ter em mente que os sonhos das pessoas que os senhores bem conhecem não são os únicos que os senhores têm para analisar. Ter em mente que, via de regra, os senhores não estão familiarizados com os eventos do dia anterior, que foram aqueles que provocaram o sonho, mas que as associações de ideias da pessoa que os senhores estão analisando lhes proporcionarão conhecimento preciso daquilo que chamamos situação psíquica. Ademais, constitui aspecto muito notável, tendo em conta também algumas considerações que mencionaremos mais adiante. O fato de se terem manifestado mais uma vez as mais violentas resistências contra uma relação simbólica entre os sonhos e o inconsciente. Mesmo pessoas de discernimento e reputação que, afora isso, têm concordado em muito com a psicanálise nesse ponto, retiraram seu apoio. Esse comportamento se afigura muito estranho, primeiro em vista do fato de que o simbolismo não constitui peculiaridade exclusiva dos sonhos e não é característico dos mesmos. Em segundo lugar, o simbolismo nos sonhos não é, de forma alguma, descoberta da psicanálise, embora esta tenha feito muitas obras descobertas surpreendentes. O filósofo K. A. Scherner, 1861, deve ser apontado como o descobridor do simbolismo onírico, se é que absolutamente se possam situar seus inícios nos tempos atuais. A psicanálise confirmou os achados de Scherner, embora tenha feito substanciais modificações nos mesmos. Agora, certamente, os senhores desejam ouvir algo sobre a natureza do simbolismo dos sonhos e ter alguns exemplos. Com satisfação lhes direi o que sei, embora deva confessar que nossa compreensão deste tema não é tão completa como desejaríamos. A essência desta relação simbólica constitui em ela ser uma comparação, embora não uma comparação de tipo qualquer. Limitações especiais parecem estar vinculadas à comparação, porém é difícil dizer quais sejam elas. Nem tudo aquilo com que podemos comparar um objeto ou um processo aparece nos sonhos como símbolo dessa comparação. E por outro lado, um sonho não simboliza cada elemento possível dos pensamentos oníricos latentes, mas
somente alguns pensamentos determinados. Assim, existem limitações em ambos os sentidos. Devemos admitir também que o conceito de símbolo no momento atual não pode ser definido com precisão. Esse conceito se transfigura gradualmente em noções tais como as de substituição ou representação, e mesmo se aproxima do que entendemos por alusão. Em numerosos símbolos, a comparação que subjaz é óbvia. Entretanto, também aí existem outros símbolos em relação aos quais devemos nos perguntar onde buscaremos o elemento comum. O tertium comparationis, não sei como ler, da suposta comparação. Com outras reflexões, podemos posteriormente descobri-lo, ou então ele pode permanecer definitivamente oculto. É ademais estranho que, sendo o símbolo uma comparação, não seja elucidado por uma associação e que o sonhador não conheça, mas faça uso dele sem saber nada a seu respeito. Mais ainda, na verdade, que o sonhador não se sinta disposto a reconhecer a comparação, mesmo depois de esta lhe ter sido mostrada. Os senhores observam, pois, que uma relação simbólica é uma comparação de tipo muito especial, cuja base até agora ainda não aprendemos, embora possamos posteriormente chegar a alguma indicação sobre a mesma. A gama de coisas às quais se confere uma representação simbólica nos sonhos não é ampla. O corpo humano como um todo, os pais, os filhos, irmãos e irmãs, nascimento, morte, nudez e algumas outras coisas mais. A representação típica, isto é, regular, da figura humana como um todo é uma casa, conforme foi reconhecido por Scherner, que até mesmo quis atribuir a este símbolo uma importância transcendental, que não tem. Em um sonho pode acontecer alguém sentir-se descendo pela fachada de uma casa, num momento deliciando-se com isso, depois atemorizando-se. As casas com paredes lisas representam homens e aquelas com saliências e sacadas em que é possível segurar-se representam mulheres. Os pais aparecem nos sonhos como imperador e imperatriz, rei e rainha ou outras personagens respeitadas. Com isso, os sonhos evidenciam muito respeito filial. Tratam, porém, com muito menos ternura os filhos, os irmãos e as irmãs. Estes são simbolizados como pequenos animais ou bichinhos. O nascimento é quase que invariavelmente representado por algo que tem uma conexão com água, ou a pessoa cai dentro da água ou sai da água. A pessoa salva alguém da água ou é resgatada da água por alguém, ou seja,
é uma relação mãe e filho. Morrer é substituído nos sonhos por partir, por viajar de trem. Estar morto é representado por indícios diversos, por assim dizer, obscuros, a nudez por meio de roupas e uniformes. Os senhores veem quão indistintos são os limites aqui entre a representação simbólica e a alusiva. É surpreendente que, em comparação com essa reduzida numeração, existe uma outra área em que os objetos e assuntos são representados por um simbolismo extraordinariamente rico. Essa área é a da vida sexual. Os genitais, os processos sexuais, a relação sexual, nos sonhos, a grande maioria dos símbolos são símbolos sexuais. E aqui se revela uma estranha desproporção. Os temas que mencionei são poucos. Os símbolos que os representam são, porém, extremamente numerosos, de forma que cada uma dessas coisas pode ser expressa por numerosos símbolos quase equivalentes. Quando interpretados, o resultado origina objeções generalizadas, pois, em contraste com a multiplicidade das representações no sonho, as interpretações dos símbolos variam muito pouco, o que enfada qualquer pessoa que ouve falar nisso. Mas o que podemos fazer quanto a isto? Como esta é a primeira vez que falo no tema da vida sexual, em uma destas conferências devo-lhes uma explanação sobre a maneira pela qual me proponho a tratar do assunto. A psicanálise não tem necessidade de ocultamentos nem de palpites. Não pensa que seja necessário envergonhar-se de lidar com esse importante material. Acredita que é correto e apropriado nomear cada coisa pelo seu nome certo e esperar que esta seja a melhor maneira de manter à distância ideias inadequadas de natureza desorientadora. O fato de estas conferências estarem sendo proferidas perante um auditório misto de ambos os sexos não faz qualquer diferença com relação a este aspecto. Assim como não pode haver ciência in usum Delphini, também não pode havê-la para meninas de colégio. E as senhoras aqui presentes já evidenciaram por sua própria presença nesta sala de conferências que desejam ser tratadas em condições de igualdade com os homens. Os genitais masculinos, então, são representados nos sonhos por numerosas formas que devem ser chamadas simbólicas, nas quais o elemento comum da comparação é em geral muito evidente. Primeiramente, para os genitais masculinos como um todo, o sagrado número 3 tem significação simbólica. O mais notável e, para ambos os sexos, mais interessante componente dos genitais, o órgão masculino, encontra substitutos simbólicos primordialmente em coisas que a ele se assemelham pela sua forma, coisas, portanto, que são alongadas e retas, tais como bengalas, guarda-chuvas, postes,
árvores e assim por diante, e também objetos que compartilham com a coisa, que representam da característica de penetrar no corpo e ferir, ou seja, armas pontiagudas de toda espécie, facas, punhais, lanças, sabres e também armas de fogo, rifles, pistolas e revólveres, especialmente adequados por causa de sua forma. Nos sonhos de ansiedade de uma menina, ser seguida por um homem com uma faca ou com arma de fogo desempenha importante papel. Esse talvez seja o caso mais comum de simbolismo onírico, e agora os senhores estão aptos a traduzi-lo com facilidade. E não é difícil compreender de que modo o órgão masculino pode ser substituído por objetos dos quais flui água, torneira, regador, chafariz, ou ainda por outros objetos capazes de se distenderem, tais como lâmpadas suspensas, lápis extensíveis, etc. Um aspecto não menos óbvio do órgão explica o fato de que lápis, canetas e limas, martelos e outros instrumentos são indubitáveis símbolos sexuais masculinos. A extraordinária característica do órgão masculino de ser capaz de erguer-se em desafio às leis da gravidade, um dos fenômenos da ereção, faz com que seja representado simbolicamente por balões, máquinas voadoras e, mais recentemente, pelas aeronaves Zeppelin. Os sonhos, porém, podem simbolizar a ereção de outra maneira, muito mais expressiva. Podem tratar o órgão sexual como sendo a essência da pessoa inteira, daquele que sonha, e fazê-lo voar. Não se melindrem com a ideia de que os sonhos com o voar, tão comum e frequentemente tão agradáveis, devam ser interpretados como sonhos de excitação sexual geral, como sonhos de ereção. Entre alunos de psicanálise, Paul Federn, 1914, colocou essa interpretação fora de dúvida. Contudo, através de suas investigações, chegou à mesma conclusão. Morley Vogt, 1910-12, que tem sido tão elogiado por sua seriedade. Quem levou a cabo as experiências com sonhos a que me referi, composições artificialmente assumidas dos braços e pernas, e estava muito distanciado da psicanálise e possivelmente nada sabia a respeito dela. E não façam a partir daí a objeção ao fato de as mulheres poderem ter os mesmos sonhos de voar como os homens. Lembrem-se antes de que nossos sonhos objetivam ser realizações de desejos, e que o desejo de ser homem com muita frequência é encontrado consciente ou inconscientemente em mulheres, e ninguém que conheça anatomia se espantará com o fato de que é possível as mulheres realizarem esse desejo através das mesmas sensações do homem. As mulheres possuem como parte de seus genitais um pequeno órgão semelhante ao órgão masculino,
e esse pequeno órgão, o clitóris, realmente desempenha na infância e durante os anos anteriores às relações sexuais o mesmo papel que desempenha o grande órgão dos homens. Entre símbolos sexuais masculinos menos inteligíveis situam-se certos répteis e peixes e, acima de tudo, o famoso símbolo da cobra. Certamente não é fácil adivinhar por que chapéus e sobretudos ou capas são empregados da mesma maneira. Contudo, seu significado simbólico é bastante inquestionável. Finalmente, podemos nos perguntar se a substituição do membro masculino por outro membro, o pé ou a mão, deveria ser descrita como simbólica. Penso que somos compelidos a também fazê-lo, em face ao contexto e aos equivalentes no caso das mulheres. Os genitais femininos são simbolicamente representados por todos esses objetos que compartilham da característica de possuírem um espaço oco que pode conter algo dentro de si, buracos, cavidades e concavidades, por exemplo, vasos e garrafas, recipientes, caixas, malas, estojos, cofres, bolsas e assim por diante. Barcos também se incluem nesta categoria. Alguns símbolos têm mais conexão com o útero do que com genitais femininos, assim armários, fogões e mais especialmente aposentos. Aqui o simbolismo de aposento se aproxima do simbolismo de casa. Portas e portões também são símbolos do orifício genital. Os materiais também são símbolos femininos, madeira, papel e objetos feitos desses materiais como mesas e livros. Dentre os animais, caramujos e conchas, pelo menos, são inegáveis símbolos femininos entre as partes do corpo, a boca como substituto do orifício genital. Entre as construções, igrejas e capelas, como podem observar, nem todos os símbolos são igualmente inteligíveis. Os seios devem ser incluídos nos genitais, sendo hemisférios volumosos do corpo feminino. São representados por maçãs, peras e frutas em geral. Os pelos pubianos de ambos os sexos são representados nos sonhos por florestas e moitas. A complexa topografia das partes genitais femininas torna compreensível o fato de elas serem frequentemente representadas por paisagens com rochedos, floresta e água, ao passo que o imponente mecanismo do aparelho genital feminino explica por que todo tipo de máquinas difíceis de descrever lhe serve de símbolo. Outro símbolo dos genitais femininos que merece ser mencionado é o porta-joias. Joia e tesouro são usados nos sonhos, assim como na vida desperta, para mencionar alguém que é amado. Doces frequentemente representam satisfação sexual. A satisfação que uma pessoa obtém com seus próprios genitais é indicada por toda espécie de tocar, inclusive tocar piano,
constituem representação simbólica par excellence da masturbação, o deslizar ou escorregar, o arrancar um ramo, a queda de um dente ou a extração de um dente são símbolos oníricos particularmente dignos de reparo. Sua significação primeira é, indubitavelmente, a castração como castigo pela masturbação. Encontramos representações especiais do ato sexual com menos frequência do que se poderia esperar, com base naquilo que se disse até aqui. Atividades rítmicas como dançar, cavalgar e subir devem ser mencionadas aqui, bem como ocorrências violentas como ser atropelado e ainda da mesma forma certas atividades manuais e naturalmente ameaças com armas. Os senhores não devem imaginar que seja muito simples o emprego ou a tradução desses símbolos. No decurso deles acontecem todos os tipos de coisas que são contrárias às nossas expectativas. Parece quase inacreditável, por exemplo, que nessas representações simbólicas as diferenças entre os sexos a miúde não são nitidamente observadas. Alguns símbolos significam, em geral, independentemente de serem masculinos ou femininos, por exemplo, uma criança pequena, um filho pequeno, uma filha pequena, ou ainda um símbolo predominantemente masculino. Pode ser empregado para representar genitais femininos e vice-versa. Não podemos compreender esse fato enquanto não tivermos obtido determinada compreensão interna, insight, da evolução das ideias sexuais nos seres humanos. Em alguns casos, a ambiguidade dos símbolos pode ser apenas aparente e os símbolos mais marcados, como armas, bolsas e cofres, se excluem desse uso bissexual. Agora, partindo não da coisa representada, mas sim do símbolo, prosseguirei fazendo um exame de conjunto das áreas das quais geralmente derivam os símbolos sexuais e farei algumas observações adicionais, com especial referência aos símbolos em que o elemento comum da comparação não está entendido. O chapéu é um símbolo obscuro deste tipo, talvez também tudo o que se usa para cobrir a cabeça em geral, e tem, via de regra, significação masculina, mas é também capaz de ter significação feminina. Da mesma forma, um sobretudo ou uma capa significam um homem, talvez nem sempre se referindo ao aspecto genital. Compete aos senhores perguntarem por que gravatas, que são coisas que ficam pendentes e não são usadas por mulheres, são definitivamente um símbolo masculino. Roupa interior e roupa branca geralmente são símbolos femininos. Vestuário e uniformes, conforme já vimos, são substitutos da nudez ou das formas corporais. Sapatos e chinelos são símbolos de genitais femininos. Mesas e madeira já foram mencionadas como símbolos femininos enigmáticos, porém certos.
Escadas, degraus, escadarias ou, mais precisamente, subir ou descer pelo menos, são claros símbolos da relação sexual. Pensando melhor, ocorre-nos que aqui o elemento comum é o ritmo de galgalos. Talvez também a crescente excitação e a respiração ofegante à medida que se sobe. Já nos referimos anteriormente a paisagens como representantes dos genitais femininos. Montes e rochedos são símbolos do órgão masculino. Jardins são símbolos comuns dos genitais femininos. Frutas representam não os filhos, mas os seios. Animais selvagens significam pessoas em estado de excitação sensual e, além disso, os maus instintos ou paixões. Botões e flores indicam os genitais femininos ou, em especial, a virgindade. Não se esqueçam de que realmente as flores constituem os genitais das plantas. Já conhecemos aposentos como símbolos. A representação pode ir além. As janelas e as portas com ou sem aposentos, assumindo o significado de orifícios do corpo, e a questão de um aposento estar aberto ou fechado se adapta a este simbolismo. E a chave que o abre é decididamente um símbolo. Esse, pois, o material de que se serve o simbolismo nos sonhos não está completo e poderia ser aprofundado e ampliado ainda mais. Imagino, porém, que lhes parecerá mais que suficiente, talvez até mesmo possa tê-los irritado. Será que de fato vivo no meio de símbolos sexuais? Poderão perguntar. São todos os objetos ao meu redor, todas as roupas que visto, todas as coisas que pego, todo símbolo sexual e nada mais? Existe, com efeito, fundamento suficiente para fazer perguntas atônitas e, como primeira delas, podemos nos interrogar sobre como realmente chegamos a conhecer a significação desses símbolos oníricos, a respeito dos quais o sonhador nos dá informação insuficiente ou absolutamente nenhuma informação. Minha resposta é que a aprendemos a partir de fontes muito diversas, de conto de fadas, de mitos, de bufonarias e anedotas, do folclore, isto é, do conhecimento dos usos populares e costumes, da maneira de falar e das canções, e de expressões idiomáticas, poéticas e coloquiais. Em todas essas direções encontramos o mesmo simbolismo e, em alguns deles, podemos entendê-los sem maior erudição. Se penetrarmos nos detalhes dessas fontes, encontraremos tantas semelhanças do simbolismo onírico que não podemos deixar de nos convencer de nossas interpretações. Segundo Scherner, como dissemos, o corpo humano é com frequência representado nos sonhos pelo símbolo de uma casa. Aprofundando esta representação, verificamos que janelas, portas e portões representavam as aberturas do corpo e que as fachadas das casas eram lisas ou providas de sacadas e saliências nas quais se podia encontrar apoio,
Contudo, o mesmo simbolismo é encontrado em nossos usos idiomáticos quando saudamos familiarmente um conhecido como uma altes Haus, casa velha, quando falamos em dar a alguém eins aufs Dach, uma pancada na cabeça, literalmente, uma no telhado, ou quando dizemos de uma pessoa que ela não está bem, do sótão. Na anatomia, os orifícios do corpo são muitas vezes chamados Leibespforten, literalmente portões do corpo. De início, parece surpreendente encontrar os pais nos sonhos como casal imperial ou real. Isso, porém, tem seu similar nos contos de fadas. Começamos a compreender que as variadas histórias de fadas que começam com "Era uma vez um rei e uma rainha" apenas querem dizer que, certa vez, havia um pai e uma mãe. Em uma família, as crianças são, de brincadeira, chamadas de príncipes e o mais velho de príncipe herdeiro. O próprio rei se denomina o pai de seus pais. Por brincadeira falamos nos filhos como humor, bichinhos, e com simpatia nos referimos a uma criança como der arme Hurm, pobre bichinho. Retornemos ao simbolismo da casa, quando em um sonho fazemos uso das saliências de uma casa para nelas nos segurarmos, podemos nos recordar de uma expressão vulgar, comumente usada para designar seios bem desenvolvidos. Ela tem coisa para agarrar. Existe outra expressão popular em tais casos. Ela tem muita madeira em frente de casa, o que parece confirmar nossa interpretação da madeira como símbolo feminino materno. E por falar em madeira, é difícil compreender como esse material veio a representar o que é materno. No entanto, nisso, a filologia comparada pode vir em nosso auxílio. Nossa palavra alemã, Haus, parece provir da mesma raiz, tem um caractere que eu não faço ideia de como se lê, mas entre colchetes estaria algum tipo de tradução, que é hulé, grega, significando material, matéria-prima. Esse parece ser um exemplo da ocorrência não rara de um nome genérico de um material vir a ser, afinal, reservado a algum material determinado. Ora, existe no Atlântico uma ilha chamada Madeira. Este nome lhe foi dado pelos portugueses quando a descobriram, porque naquela época estava toda recoberta de florestas, pois na língua portuguesa madeira está relacionada à floresta. Os senhores observam, porém, que madeira é apenas uma forma ligeiramente modificada da palavra latina matéria, que, mais uma vez, significa material em geral. Contudo, matéria é derivada de mater, mãe, o material do qual tudo é feito, por assim dizer, a mãe de tudo. Esse conceito antigo da coisa sobrevive, portanto, no uso simbólico de madeira como mulher ou mãe. O nascimento é geralmente expresso nos sonhos por meio de alguma conexão com a água. A pessoa cai na água ou é retirada das águas, dá à luz ou nasce. Não devemos nos esquecer de que este símbolo consegue se utilizar em dois sentidos.
da verdade da evolução. Não apenas todos os mamíferos terrestres, inclusive os ancestrais do homem, descendem de seres aquáticos. Este é o mais remoto dos dois fatos, mas também todo mamífero, todo ser humano passou a primeira fase de sua existência na água, ou seja, na qualidade de embrião, no líquido amniótico do útero materno, e saiu dessa água ao nascer. Não digo que aquele que sonha sabe disso. Por outro lado, afirmo que ele não necessita saber. Existe algo mais que o sonhador provavelmente sabe por lhe haver sido dito em sua infância. Assim mesmo, afirmo que, se soubesse, esse conhecimento em nada contribuiria para a construção do símbolo. Foi-lhe dito, quando criança, que é a cegonha que traz os bebês, mas de onde os busca? Do lago ou do rio Travessão? Mais uma vez, pois, da água. Um de meus pacientes, após lhe haver sido dada essa informação, Travessão. Na época, ele era um pequeno conde Travessão. Desapareceu por uma tarde inteira. Por fim, foi encontrado de bruços junto à borda do lago do castelo, com seu rostinho pendido sobre a superfície da água, perscrutando atentamente, procurando ver os bebês no fundo da água. Nos mitos sobre o nascimento de heróis, aos quais Otto Rank, 1909, dedicou um estudo comparado, sendo o mais antigo o mito do rei Sargão, de Agade, cerca de 2.800 anos antes de Cristo. Uma parte predominante é desempenhada pelo abandono na água e o resgate da água. Henke constatou que isso são representações do nascimento análogas às que comumente surgem nos sonhos. Quando uma pessoa salva alguém das águas em um sonho, ela se transforma em sua mãe ou simplesmente em mãe. Nos mitos, uma pessoa que salva um bebê das águas admite ser a verdadeira mãe do bebê. Existe uma conhecida anedota cômica segundo a qual perguntaram a um inteligente menino judeu quem era a mãe de Moisés. Respondeu sem hesitação: a princesa. Não, disseram-lhe, ela somente o tirou da água. Isso é o que ela diz, replicou, e assim provou que havia encontrado a interpretação correta do mito. Nos sonhos, partir significa morrer. Assim, quando uma criança pergunta onde está alguém que morreu e de quem se sente falta, é costume comum responder-lhe que esse alguém partiu de viagem. Mais uma vez gostaria de desmentir a crença de que o símbolo onírico deriva dessa evasiva. O dramaturgo Shakespeare, em Hamlet, ato 3, cena 1, usa a mesma conexão simbólica quando fala na morte como país desconhecido, de cujos limites nenhum viajante retorna. Mesmo na vida comum, é frequente falar em última jornada. Todo aquele que conhece os rituais antigos se
apercebe de como se levava a sério na religião do Antigo Egito, por exemplo, a ideia de uma viagem às regiões da morte. Sobreviveram muitas cópias do livro dos mortos que era fornecido à múmia como um guia de viagem para ser levado nessa jornada, desde quando os locais funerários foram separados dos locais de moradia. A última viagem de uma pessoa morta se tornou verdadeiramente uma realidade, e não se pense que o simbolismo genital seja algo encontrado apenas em sonhos. Provavelmente todos os senhores, em uma ou outra ocasião, referiram-se indelicadamente a uma mulher como Alte Chastel, ou seja, caixa velha, talvez sem saber que estavam usando um símbolo genital. No Novo Testamento encontramos a mulher sendo mencionada como o vaso mais frágil. As escrituras hebraicas, escritas em um estilo que muito se aproxima da poesia, estão plenas de expressões sexualmente simbólicas que nem sempre foram corretamente compreendidas e cuja exegese ou exegese é exegese. Por exemplo, no caso do Cântico de Salomão, tem causado alguns equívocos. Na literatura hebraica posterior é muito comum encontrar a mulher representada por uma casa cuja porta representa o orifício sexual. Um homem se queixa, por exemplo, em um caso de perda da virgindade, de haver encontrado a porta aberta. Assim também nesses escritos, o símbolo da mesa representa a mulher. Por isso, uma mulher diz do seu marido: eu lhe preparei a mesa, mas ele a virou. Disse que as crianças aleijadas surgem porque o homem virou a mesa. Estes exemplos eu os tomei de um artigo do Dr. L. Levi de Brum, 1914. O fato de, nos sonhos, também os navios representarem mulheres merece crédito, pois os etimologistas nos dizem que Schiff, navio, era originalmente o nome de um recipiente de barro e é a mesma palavra que Schaff, palavra dialetal que significa tina. O fato de fogões representarem mulheres e útero é confirmado pela lenda grega de Periandro de Corinto e sua esposa Melissa. O tirano, segundo Heródoto, faz aparecer o espírito de sua mulher, a quem amara apaixonadamente e, contudo, assassinara por ciúmes, a fim de obter dela algumas informações. A mulher morta provou sua identidade, dizendo que ele, Periandro, havia metido seu pão dentro de um forno frio, como forma de disfarçar um acontecimento que só era conhecido dos dois. Na revista Anthropophyteia, editada por F. S. Krauss, inestimável fonte de conhecimentos de antropologia sexual, ficamos sabendo que em determinada região da Alemanha,
uma mulher que deu à luz uma criança. Se diz que o forno dela se fez em pedaços, pegar fogo, fazer fogo, e tudo que com isso se relacione está intimamente entretecido de simbolismo sexual. A chama é sempre um genital masculino e a lareira, o fogão, é seu equivalente feminino. Se os senhores puderem se surpreender com a frequência com que as paisagens são empregadas nos sonhos para representar os genitais femininos, podem aprender da mitologia geral qual papel desempenhado pela Mãe Terra nos conceitos e cultos dos povos da antiguidade, e como sua visão da agricultura era determinada por esse simbolismo. O fato de, em sonhos, um quarto representar uma mulher, os senhores tenderão a atribuí-lo ao uso idiomático de nossa linguagem, pelo qual Frau é substituído por Frauenzimmer, o ser humano sendo substituído pelo aposento destinado a ele. De forma semelhante, falamos em sublime porte, significando o sultão, o seu governo. Assim também o título do governante do Egito, antigo faraó, significa simplesmente grande saguão do paço. No Antigo Oriente, os pátios entre os duplos portões de uma cidade eram locais de encontro públicos, assim como as praças do mercado do mundo clássico. Essa derivação, entretanto, parece ser excessivamente superficial. Parece-me mais provável que um aposento se tornou símbolo de mulher por ser o espaço que encerra seres humanos. Já verificamos que casa é usada em sentido semelhante, e a mitologia e a linguagem poética nos possibilitam acrescentar cidade, cidadela, castelo e fortaleza como outros símbolos para mulher. Poder-se-ia facilmente levantar a questão a respeito de sonhos de pessoas que não falam ou não entendem o idioma alemão. Durante esses últimos anos tenho tratado principalmente pacientes de idioma estrangeiro, e parece-me que me lembro de que também em seus sonhos Zimmer, aposento, significava Frauenzimmer, embora em seus idiomas não tivessem uso semelhante. Existem outras indicações de que a relação simbólica pode ultrapassar os limites da linguagem, o que, aliás, foi afirmado há muito tempo por um antigo pesquisador de sonhos, Schubert, 1814. No entanto, nenhum de meus pacientes ignorava completamente o alemão, de modo que a decisão deve ser deixada aos analistas, que podem coligir dados das pessoas que usam um só idioma em outros países.
Dificilmente algumas das representações simbólicas dos genitais masculinos não reaparece no uso anedótico, vulgar ou poético, especialmente junto aos dramaturgos clássicos antigos. Entretanto, aqui encontramos não apenas os símbolos que surgem nos sonhos, porém outros mais como, por exemplo, utensílios usados em diversas atividades, e especialmente o arado. Ademais, a representação simbólica da masculinidade nos leva a uma região muito extensa e muito controvertida que, por motivos de economia, evitaremos. Gostaria, no entanto, de dedicar algumas palavras a um símbolo que, por assim dizer, se exclui dessa categoria. O número 3. Permanece obscuro o fato de saber se este número deve seu caráter sagrado a essa relação simbólica. O que, no entanto, parece certo é que numerosas coisas tripartidas existentes na natureza, a folha de trevo, por exemplo, devem seu uso em brasões e emblemas a esse significado simbólico. De maneira semelhante, o lírio tripartido, a chamada fleur de lis, e o notável desenho heráldico de duas ilhas tão distantes uma da outra como a Sicília e a ilha de Man. O tricele, 3 pernas meio fletidas irradiando-se de um centro, parecem ser versões estilizadas dos genitais masculinos. As formas do órgão masculino eram consideradas na antiguidade como o mais poderoso apotropaico meio de defesa contra más influências e, por conseguinte, os amuletos de nossos dias podem todos eles ser reconhecidos facilmente como símbolos genitais ou sexuais. Consideremos uma coleção dessas coisas como são usadas, por exemplo, na forma de pequenos berloques de prata, pendentes, trevo de 4 folhas, porco, cogumelo, ferraduras, escada, vassoura de chaminé. O trevo de 4 folhas tomou o lugar do de 3 folhas, que realmente se prestava para ser um símbolo. O porco é um antigo símbolo da fertilidade. O cogumelo é, sem dúvida, um símbolo do pênis. Existem cogumelos, fungos, que devem seu nome sistemático Faulus impudicus a sua inconfundível semelhança com o órgão masculino. A ferradura reproduz o contorno do orifício genital feminino, ao passo que a vassoura de chaminé, que se associa à escada, aparece em companhia desta em face de suas funções, as quais vulgarmente se compara o ato sexual. Anthropopiteia,
Conhecemos essa escada em sonhos como símbolo sexual. Aqui o uso idiomático alemão vem em nosso auxílio e nos mostra como a palavra steigen, subir ou montar, é usada no que é par excellence, um sentido sexual. Dizemos den Frau nachsteigen, ou seja, perseguir, literalmente trepar, mulheres, e ein alter Steiger, ou seja, um velho farrista, literalmente trepador. Em francês, a palavra para degraus de uma escada é marches, e encontramos um termo exatamente análogo, un vieux marcheur, o fato de que em muitos animais de grande porte, subir ou montar na fêmea é um preliminar necessário ao ato sexual, provavelmente se presta a este contexto. Arrancar um galho como representação simbólica da masturbação não apenas se coaduna com as descrições vulgares do ato, como também possui semelhanças mitológicas amplas, mas que a masturbação, ou melhor, a punição correspondente à castração seja representada pela queda ou extração de dentes, é fato especialmente notável, pois existe na antropologia um seu equivalente, o qual pode ser do conhecimento de apenas um pequeno número das pessoas que sonham. Parece-me inequívoco que a circuncisão praticada por tantos povos é um equivalente e substituto da castração. E agora sabemos de determinadas tribos primitivas da Austrália que realizam a circuncisão como um rito da puberdade, na cerimônia em que se celebra o início da maturidade sexual de um menino, enquanto outras tribos, seus vizinhos próximos, substituíram esse ato pela quebra de um dente. A este ponto encerro minha exposição desses exemplos. São apenas exemplos a respeito deste assunto. Conhecemos muito mais, porém os senhores podem imaginar como seria mais rica e mais interessante uma coleção como essa se fosse reunida não por amadores como nós, e sim por verdadeiros profissionais da mitologia, antropologia, filologia e do folclore. Algumas consequências se impõem à nossa atenção. Não podem ser completas, porém nos oferecem material para reflexão. Em primeiro lugar, deparamos com o fato de que o sonhador tem à sua disposição uma forma simbólica de expressão que ele desconhece na vida desperta e não reconhece. Isso é tão extraordinário como se os senhores viessem a descobrir que sua empregada doméstica entendesse sânscrito, embora sabendo que ela nasceu numa aldeia da Boêmia e jamais o estudou. Não é fácil explicar tal fato com o auxílio de nossas concepções psicológicas. Apenas podemos dizer que o conhecimento do simbolismo é
inconsciente naquele que sonha, que pertence à sua vida mental inconsciente. Contudo, mesmo com essa suposição, não chegamos ao cerne da questão. Até agora, apenas nos tem sido necessário supor a existência de esforços inconscientes, isto é, esforços dos quais nada sabemos, temporária ou permanentemente. Agora, porém, trata-se de algo mais que isso, simplesmente de parcelas inconscientes de conhecimento, de conexões, de pensamentos, de comparação entre diferentes objetos que resultam na possibilidade de estes serem regularmente colocados um em lugar do outro. Essas comparações não são recém-estabelecidas em cada ocasião, estão de antemão prontas para uso e são completas de uma vez por todas. Isso está implícito no fato de serem concordantes quando se trata de indivíduos diferentes, possivelmente, na verdade, concordantes apesar das diferenças de idioma. Qual pode ser a origem dessas relações simbólicas? O uso idiomático cobre apenas uma parte delas. A multiplicidade de analogias em outras esferas de conhecimento é, na maioria das vezes, desconhecida da pessoa que tem o sonho. Nós mesmos tivemos de laboriosamente colecioná-las. Em segundo lugar, tais relações simbólicas não constituem peculiaridade do sonhador ou da elaboração onírica, através da qual elas adquirem expressão. Esses mesmos simbolismos, como vimos, é empregado por mitos e contos de fadas, pelas pessoas em seus ditados e em sua canção, pelo uso idiomático coloquial e pela imaginação poética. O campo do simbolismo é imensamente amplo e o simbolismo onírico constitui apenas pequena parte dele. Na verdade, não conduz a nenhum objetivo útil atacar o problema a partir dos sonhos. Muitos símbolos que são comumente usados em outros contextos aparecem no sonho muito raramente ou absolutamente não aparecem. Alguns símbolos oníricos não podem ser encontrados em todas as áreas, porém, como os senhores viram, apenas num ou noutro lugar. Tem-se a impressão de que nos defrontamos aqui com um modo de expressão antigo, porém extinto, cujas diferentes partes sobreviveram em diferentes campos de fenômenos, uma parte somente aqui, outra somente ali, uma terceira parte, talvez, com suas formas ligeiramente modificadas em diversas áreas. E nisso recordo-me da fantasia de um interessante paciente psicótico que imaginou uma linguagem básica da qual todas essas relações simbólicas seriam resíduos
Em terceiro lugar, deve ter-lhes causado surpresa que o simbolismo nas outras áreas que mencionei não é absolutamente apenas simbolismo sexual, ao passo que nos sonhos os símbolos são empregados quase exclusivamente para a expressão de objetos e relações sexuais. Isso também não se explica facilmente. Deveríamos supor que os símbolos que originalmente possuíam uma significação sexual mais tarde tenham adquirido outra aplicação e que, ademais disso, a atenuação da representação por símbolos em outros tipos de representação pode estar em conexão com este aspecto. Essas questões, evidentemente, não podem ser respondidas enquanto não houvermos considerado o simbolismo onírico isoladamente. Podemos apenas manter firme a suspeita de que existe uma relação especialmente íntima entre símbolos verdadeiros e sexualidade. Com referência a esse aspecto, descobrimos importantes indícios durante esses últimos anos. Um filólogo, Hans Sperber, 1912, de Uppsala, que trabalha independentemente da psicanálise, apresentou o argumento de que as necessidades sexuais desempenharam um papel principal na origem e no desenvolvimento da linguagem. Segundo esse autor, os sons originais da linguagem se destinavam à comunicação e atraíam um parceiro sexual. A evolução ulterior das raízes linguísticas acompanhou as atividades laborativas do homem primitivo. Essas atividades, prossegue ele, eram executadas em comum e acompanhadas por expressões ritmicamente repetidas. Assim, o interesse sexual permaneceu vinculado ao trabalho. O homem primitivo tornou o trabalho aceitável, por assim dizer, tratando-o como equivalente e substituto da atividade sexual. As palavras enunciadas durante o trabalho em comum tinham, pois, dois significados. Designavam atos sexuais e também a atividade laborativa que a este se equiparava. Com o decorrer do tempo, as palavras se desvincularam da significação sexual e fixaram-se no trabalho. Em gerações posteriores, a mesma coisa aconteceu com as palavras novas que tinham significado sexual e eram aplicadas a novas formas de trabalho. Desse modo, numerosas raízes de palavras teriam sido formadas, todas elas de origem sexual, perdendo subsequentemente sua significação sexual. Se é correta a hipótese que delineei aqui, ela nos possibilitará compreender o simbolismo dos sonhos. Deveríamos entender porque os sonhos, que conservam algumas das condições mais primitivas, mantêm um número tão extraordinariamente grande de símbolos sexuais, e porque geralmente armas e utensílios representam o que é masculino,
ao passo que materiais e coisas que se prestam para serem transformados pelo trabalho representam o que é feminino. A relação simbólica seria o resíduo de uma antiga identidade verbal, coisas que numa época foram chamadas pelo mesmo nome, tanto que os genitais poderiam agora servir como símbolo para os mesmos nos sonhos. Os aspectos correlatados que encontramos no simbolismo onírico também nos permitem formar uma estimativa dessa característica da psicanálise que lhe permite atrair interesse geral de uma forma que nem a psicologia nem a psiquiatria conseguiram fazê-lo. No trabalho da psicanálise, formam-se vínculos com numerosas outras ciências mentais cuja investigação promete resultados do mais elevado valor, vínculos com a mitologia e a filosofia, com o folclore, com a psicologia social e com a teoria da religião. Os senhores não ficarão surpresos ao ouvir que uma revista cresceu em solo psicanalítico e seu único objetivo é fortificar esses vínculos. Essa revista é conhecida pelo nome de Imago, fundada em 1912 e editada por Hans Sachs e Otto Henke. Em todos esses vínculos, a participação da psicanálise é, em primeira instância, a de doador e, apenas em menor escala, a de receptor. É verdade que isso lhe traz a vantagem de seus estranhos achados se tornarem mais conhecidos quando constatados também em outras áreas da ciência, porém, em seu conjunto, é a psicanálise que provê os métodos técnicos e as concepções cuja aplicação nesses outros campos deve se mostrar proveitosa. A vida mental dos seres humanos, quando sujeita à investigação psicanalítica, oferece-nos explicações com cujo auxílio conseguimos resolver numerosos enigmas da vida das comunidades humanas ou, pelo menos, enquadrá-los num enfoque verdadeiro. A propósito, ainda não lhes disse absolutamente nada com respeito às circunstâncias em que podemos obter nossa mais profunda compreensão da hipotética linguagem primitiva e ao campo em que a maior parte desta sobreviveu. Até virem a conhecê-la, os senhores não poderão formar uma opinião de sua total importância, pois esse campo é o das neuroses e seu material são os sintomas e as outras manifestações dos pacientes neuróticos para cuja elucidação e tratamento a psicanálise foi de fato criada. A quarta de minhas reflexões nos leva de volta ao começo e nos conduz por nosso caminho previamente determinado. Eu disse que os sonhos, ainda que não houvessem censura de sonhos, não seriam facilmente inteligíveis para nós, de vez que ainda teríamos de nos defrontar com a tarefa de traduzir a linguagem simbólica dos sonhos para a de nosso pensamento desperto. Assim, o simbolismo é um segundo e independente fator de deformação de sonhos, ao lado da censura de sonhos.
É plausível supor, porém, que a censura de sonhos julga conveniente fazer uso do simbolismo porque isso conduz ao mesmo fim. O caráter estranho e incompreensível dos sonhos em breve ficará esclarecido se um estudo adicional dos sonhos não nos poderá colocar em face de um outro fator que contribui para a deformação dos sonhos. Contudo, eu não gostaria de abandonar o tema do simbolismo onírico sem mais uma vez tocar no problema sobre o modo como ele pode encontrar resistência tão acirrada em pessoas instruídas quando a ampla difusão do simbolismo nos mitos, na religião, na arte e na linguagem é tão inquestionável. A responsável não será novamente sua conexão com a sexualidade?